Hoje nós vamos continuar falando sobre o poder da língua, nosso seminário Construindo uma Casa sobre a Rocha. Vamos falar da importância da língua, de uma confissão em linha com a palavra de Deus. O tema desta noite: o que você confessa faz diferença na sua vida. Sabe que o que você confessa faz toda a diferença no seu viver. Nós vamos entender isto. A palavra do Senhor em Números, no capítulo 13, no versículo 26, diz assim: caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus verdadeiro, justo e fiel, o Senhor fala conosco, o Senhor usa a sua palavra para falar conosco. E queremos que mais uma vez o Senhor nos instrua, o Senhor fale aos nossos corações, pois queremos ver o bem da nossa família, queremos que a nossa família viva de maneira digna, de maneira feliz nesta terra. Nos ajuda a usarmos com responsabilidade a palavra, a usarmos com responsabilidade a nossa boca, para produzirmos frutos de justiça, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de vitória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu filho. Meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual, é com louvor e com alegria no meu coração que eu tenho, desde domingo passado, falado à igreja sobre a questão de uma boa confissão. Você sabe que uma boa confissão é responsável pelo sucesso de um cristão. A palavra do Senhor nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Você sabe que a morte e a vida, durante muitos anos eu achei que a morte e a vida estava no poder das minhas ações, das minhas tomadas de decisões. Mas a verdade é que Jesus nos ensina que a morte e a vida está no poder da língua. Porque a língua que dirige, a língua é fogo, a língua mata. Você sabe que há muitas pessoas hoje, divorciadas, que sofrem até hoje, 10, 15 anos depois de uma separação, sofre porque continuou amando mesmo separado, continuou desejando estar com a pessoa mesmo depois de separado, mas o casamento não durou por causa da língua. Porque eram palavras de morte, faltou sabedoria, faltou ponderar a boca, faltou a pessoa, às vezes num momento de explosão, num ímpeto, falou o que não devia, e a pessoa do outro lado, já cansada de tanto ouvir, sabe, palavras de morte, não aguentou, vem um rompimento, às vezes um divórcio, e pessoas vivem a vida se amando, anos se amando, mas por causa de uma má confissão, sofrem ou sofreram na vida. Então você veja, pessoas hoje desempregadas, pessoas sem trabalho, porque palavras são sementes. Nós aprendemos domingo, aprendemos quarta-feira, que palavras não são meras palavras. As palavras têm poder de cura, têm poder de vida, mas também têm poder de morte. O pensamento do nosso estudo diz assim: aquilo que falamos no nosso dia a dia pode nos colocar para cima, vivendo o melhor desta terra, ou servir de peso que nos afoga no mar da vida. Pode ser bênção ou maldição. Nossas palavras têm poder e, em linha com a palavra de Deus, são determinantes para a nossa vitória. Então,
aquilo que sai da nossa boca é determinante para mim e para a sua vitória. Uma vez que as palavras são sementes. Você já viu alguém, quando você... Veja o poder da palavra. Quando você diz assim para alguém, se eu vou fazer uma brincadeira, entenda. Minha esposa está se arrumando. Se eu olho para ela, ela olha para mim e diz, e aí, bem, como está? Se eu falo, olha, se eu fizer isso aqui, olha, tem alguma coisa... É o suficiente para ela pôr alguma coisa na cabeça, trocar de roupa, vai experimentar o guarda-roupa todo. Se você chega para alguém e diz, você fala uma palavra de morte, você magoa a pessoa. Você já viu quando você faz um elogio sincero, honesto, verdadeiro, ou quando você fala algo de alguém, como isso tem um impacto? Quando você traz à pessoa uma palavra de vida, como isso tem um impacto marcante e profundo? Sabe que palavra gera esperança? Se alguém diz assim, olha, eu amo você e eu quero viver com você o resto da minha vida. Isto gera o que no coração de uma pessoa? Isto uma alegria, gera uma esperança, gera uma satisfação muito grande. Quando você sabe, você ama alguém e esta pessoa te procura e diz assim, olha, eu amo você, eu quero viver a minha vida ao seu lado. O que isso gera no seu coração? No coração de uma pessoa apaixonada? Não gera alegria? Agora pense o contrário, quando você chega para alguém e diz assim, olha, a pessoa nutre um amor por você, ama você, você diz, olha, eu não sinto nada por você, eu não quero nada contigo, viva a sua vida, deixe-me viver a minha. Isto é como uma bomba no coração de uma pessoa. Embora a pessoa vai ter que superar, vai ter que passar esta fase da vida, mas mesmo assim, isto gera um grande sofrimento. Então, palavras têm poder de vida e de morte. Vamos dizer isso? Diga, palavras têm poder de vida e de morte. Então, eu queria, hoje, nós vamos estudar um pouco sobre esta questão aqui dos 12 espias. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, mas é importante nós entendermos hoje, com os olhos da fé, este texto bíblico, esta passagem, quando o Senhor manda Moisés pegar 12 príncipes, para que esses 12 príncipes fossem espiar a terra que o Senhor já havia designado que seria do povo de Israel. E nós vamos ver o poder, a conduta de uma boca para a vida e uma para a morte, o que pode gerar na vida de uma pessoa. Olha, o primeiro ponto diz, quando cremos na palavra de Deus e como um ato de fé falamos, somos conduzidos à vitória. Mas se usamos a nossa boca para confessar derrota, acabaremos por encontrá-la. O que nós falamos define a nossa vida. Eu disse hoje de manhã em Santos que assim, isso não é eu vou atrair como imã, é a força do pensamento, é aquele livro Secret, que você vai atrair a força do universo para si. Não é nada disso. Você sabe que o único onisciente, onipresente e onipotente é Deus. O único que sonda e conhece o seu coração é Deus, sabia? Os anjos anelam a prescrutar o que nós falamos, anseiam por ouvir, mas eles não sabem o que você pensa, só Deus sabe. O inimigo de nossas almas também não sabe, mas uma vez que eu falo, o mundo espiritual sabe como eu penso. Se eu pegar o presbítero Rogério e conversar com ele 10, 15 minutos, eu vou saber o que ele pensa e ele vai saber o que eu penso. Ele vai falar da família, da esposa, da vida, do trabalho. Eu vou traçar um perfil da vida dele. E igualmente ele comigo. Quando eu falo, o mundo espiritual ouve. Por que você diz assim, pastor, eu falo de medo? O problema acontece, toda pessoa que é covarde, entenda isso pelo Espírito, tem um espírito de covardia, ou fala de covardia, ela atrai para a vida dela. Por quê? Não é porque Deus é mau, é porque o mundo espiritual diz, tu tens medo do escuro, vou fazer acabar a luz na tua casa esta noite. Estou aqui, quero que você entenda pelo Espírito. Se eu digo, olha, porque eu tenho medo danado de ficar sozinho, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de perder tudo. Você sabe que todas as investidas do inimigo virão contra a tua vida financeira. Seu pastor, eu tenho medo de ficar só, de perder um filho, de perder a família.
Amado, não diga isso. Porque palavras têm poder. Uma vez que você fala, você se influencia. Então, você veja, eu disse ontem na nossa reunião de oficiais, o povo judeu é um povo deste tamaninho. Mas você tem grandes pensadores, o diácono Adriano lembrou, Einstein saiu dos judeus. Oi, todo mundo joga bomba em Israel, todo mundo que... Hitler teve inveja do povo judeu, tentou exterminar. Porque desde que o judeu nasce, lhe é ensinado, tu és uma raça superior, tu és um eleito, tu és um filho de Deus. Sabe que quando um judeuzinho está crescendo, o pai não fica ali falando para ele, olha, você é um coitadinho, olha, coitadinho do meu filho. O pai diz, levanta essa cabeça, você é um vitorioso, você é um judeu, você é da nação eleita. Por que os pais fazem isso? Porque lá na saída do Egito, foi a ordem de Deus, inculca na cabeça dos seus filhos, lembra, deitado, ao levantar, inculca que eu, o Senhor, vos tirei da terra da escravidão do Egito e vos levei. Então isso foi inculcado na mente do judeu. Se eu me recordo, eu estava em 2003 em Las Vegas, numa feira, para comprar um equipamento para a empresa que eu trabalhava. E estava ali vendo esse equipamento, estava eu e o diretor da empresa que eu trabalhava, estávamos sendo atendidos por 2 americanos e um português. E nós estávamos ali conversando, as vias de comprar o equipamento, quando entrou 3 judeus dentro do estande que nós estávamos. Você sabe que eles começaram a virar e não davam mais atenção para nós. E eu vi que o americano ele já não queria mais falar conosco, ele queria atender o judeu. Olha, quem garante que o judeu tinha mais dinheiro que a empresa que eu estava representando? Quem garante que aqueles judeus poderiam comprar o equipamento e eu não comprar? Mas sabe que o povo, quando olha para o judeu, sabe que o judeu sabe quem ele é. Você não vê um judeu mendigando, você não vê um judeu batendo cabeça, chorando pelos cantos, se sentindo um coitadinho, um pobrezinho. Você vê um judeu de cabeça erguida, porque foi inculcado na cabeça dele. Tu és o povo de Deus, tu és uma nação eleita, você nasceu com a bênção de Deus, você tem a bênção de Deus. Essa tem que ser a minha, a sua postura. Eu disse aqui domingo, eu disse aqui quarta-feira, eu tenho feito isso com os meus filhos, eu tenho inculcado isso na cabeça dos meus filhos. Se você pegar o Gabriel e falar, Gabriel, o que você é? Se ele já fica irritado, ele vai dizer, abençoado. De tanto que eu falo isso para ele. Gabriel, você é mais que vencedor. Ele fica nervoso agora, mas um dia ele vai me agradecer, sabe por quê? Porque um dia ele vai estar numa situação e ele vai pensar assim, peraí, eu estou aqui, mas eu sou abençoado. Eu estou aqui nesta prova, neste exame, neste Enem, nesse curso para entrar numa universidade, eu estou aqui, mas eu sou abençoado. Vai fazer toda a diferença na vidinha dele. Então, veja que do fruto da boca o coração se farta, diz o sábio. Olha aqui, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, prepare aí, amado, a sua vida, reprograme a sua mente, porque você foi programado, eu e você, a termos uma mente pessimista. O que nós aprendemos quando pequeno? Você vai cair, você vai quebrar o nariz, você vai quebrar a boca, você vai quebrar o dente. Só você vai ver. Isso é sempre palavras de morte. Nós somos programados para isso. Você não vê um pai falando, filho, você é um vitorioso. Olha, menino, moleque, se eu te pegar. Sempre morte. Nós temos que reprogramar, amados. Porque o meio em que nós vivemos fez uma programação errada em nossas vidas e o Senhor quer nos reprogramar. Entenda isso pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós crescemos, o mundo que nós vivemos. Sabe que às vezes eu brinco com a pastora. Eu falo assim, bem, vamos dar uma saidinha, vamos no shopping, vamos ver um povo bonito. E às vezes eu vou ali, nada contra, às vezes a gente ia ali em Praia Grande, mas às vezes não tem um pessoal tão bonito assim, né? Às vezes você não está lá, quando eu te encontro tem um pessoal bonito. Às vezes a gente chega no shopping, aí você vê um pessoal assim meio esquisito. E aí nós começamos a ir num shopping lá em Santos. Isso não é mania de grandeza, não. É porque a gente, isso faz bem, sabia? De vez em quando você tem que dar uma saidinha, amado.
vez em quando você tem que dar um pulinho ali em Paris, igual as meninas fizeram. Isso faz um bem para a alma. Sabe por que a gente vive às vezes num mundinho, o nosso mundinho é esse, o nosso cantinho é esse, a nossa vidinha é essa, e nós achamos que só existe isso aqui para nós. Deus quer reprogramar a sua mente. Deus quer reprogramar, Ele diz, não vos conformeis com este século. Vou te mostrar por que isso é necessário. Vou te mostrar por que é necessário. Porque o povo de Deus, ponto 2, no antigo pacto, vivenciou uma situação de derrota, por dar ouvidos à má confissão. Isso lhes custou andar pelo deserto por 40 anos e a perda de uma geração. Você sabe que uma geração inteira, de quase 3 milhões de pessoas, de 20 anos para cima, foi dizimada. Por 40 anos andando no deserto, foram dizimados. Por quê? Porque deram ouvidos a palavras de morte. Olha o poder da palavra, como influencia. Esses dias o Lucas me mostrou um vídeo, eu ri muito. Esta pessoa estava andando pela rua e um cidadão virava a esquina correndo e disse, corre, corre, corre. E a pessoa não sabia por que começava a correr. E eu comecei a rir com aquilo. Olha como influencia. Pessoa correndo e diz, corre, corre, corre. A pessoa não sabe nem o que é, já saía correndo. Se ele está correndo, eu vou correr também. Então você imagine a cena. É muito sério como a palavra tem poder de influenciar. Então, vamos aqui voltar ao texto para nós entendermos. Números 13, versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão. Lembra que Moisés mandou 12 espias, né? De cada príncipe, de cada tribo, ele pegou um príncipe, um maioral, uma pessoa intelectual, uma boa cultura, um bom entendimento, pegou 12, né? E diz, olha, vão lá, espia a terra, vê como a terra é, vê o que tem e tal. Eles foram. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a ele e a toda a congregação dos filhos de toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. Olha que confissão bonita. Então eles foram, os 12, voltaram e disseram assim, olha, fomos lá, o que Deus te falou é verdade, Moisés. O que Deus, a terra é boa. Moisés do céu, que terra boa, Moisés. Agora, olha mais adiante, versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então eles deram o fruto e a partir daí começaram, não, mas o fruto é bom, mas lá tem gigante, e é isso. Já começou a condicionar a mente de uma forma negativa. Você sabe que às vezes, quando nós nos guiamos por aquilo que nós vemos, nós temos uma ótica negativa. Estes homens começaram a ter uma ótica, ao invés de pegar o fruto e dizer, olha, tem um povo lá, ninguém está dizendo que não é gigante, mas tinha que ter uma ótica diferente, mas eles ficaram amedrontados. Olha, mais adiante, você veja a postura de alguém que tem uma boa confissão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra... Deus tinha mandado, Deus tinha dado uma palavra, Josué e Caleb disseram, não, ficar se preocupando com quem está lá, Deus não disse que é nossa. Sabe que às vezes nós perdemos muito tempo nos preocupando com o que nós estamos vendo, com aquilo que nos falaram e nos esquecemos do que a Bíblia Sagrada diz. Sabe que a Bíblia é um pacto de melhores e superiores promessas. E nós temos a garantia de Deus. Quem é o fiador da palavra? É Deus. Quando nós oramos por alguém, pastor, qual é a certeza que quando eu oro por alguém a pessoa pode receber a cura, o milagre vai acontecer? Porque quando eu oro e uso a palavra, o fiador da palavra, quem vela para que a palavra se cumpra não sou eu, é Deus. Deus é fiador da sua palavra. Deus é o zelador da sua palavra. Você consegue compreender isso? Então, quando nós falamos, palavra tem poder.
Palavra tem poder de vida e palavra tem poder de morte, diz o sábio. Olha uma vida negativa, o que faz. Uma mente negativa, pessoas negativas o que fazem. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos ali nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Gafanhoto é praga, ele sentia uma praga, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja a postura de uma pessoa que não tem uma boa confissão. Negativa. Tem gigante. Amado, ou não tem gigante que seja invencível. Todo gigante tem uma fraqueza. Todo gigante tem um ponto fraco. Lembra de Golias? Golias tinha um ponto fraco, ao ponto que Davi lhe acertou a cabeça com uma pedra, lhe derrubou, cortou-lhe a cabeça e o venceu. Então todo gigante tem um ponto fraco. Agora, se eu e você tivermos uma confissão negativa, coitadinho de mim, pastor, eu nem me meto com esse negócio. Eu nem vou entrar nesta briga, eu nem vou entrar nesta luta, eu nem vou entrar nesta peleja, porque eu sei que eu não tenho capacidade, não tenho condições. Veja, amada, a tua capacidade e a sua suficiência vem de Deus. Vigie o que a sua boca diz, porque a sua boca é que determina onde você vai chegar. Morte e vida estão no poder da língua. Toda pessoa que tem uma língua negativa se torna uma pessoa fracassada. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que seja uma pessoa com uma mente derrotada, uma boca de fracasso. Converse com pessoas que chegaram longe na vida. Converse com pessoas, conheça a história de pessoas que foram bem-sucedidas. Pessoas que perderam 1, 2, 3 vezes, tentaram até que venceram. Pessoas que não desistiram de sonhos, não desistiram dos projetos. Não tinham uma boca e uma mente negativa. Você como cristão, se você quer ser uma pessoa de sucesso na vida, uma pessoa de sucesso na sua casa, na sua família, você não pode ter uma má confissão. Você imagina, se um líder de um ministério, de uma igreja, olha, gente, nós somos um povo derrotado, somos um povo fracassado, sabe? O que você vai fazer numa igreja dessa? Você imagina uma liderança que não te estimula a acreditar nas promessas de Deus. Pelo contrário, lhe põe um peso na alma, lhe dizendo que você é um derrotado, que você é um gafanhoto. Veja, 12 príncipes foram. 12 príncipes voltaram. 2 disseram, subamos. 10 disseram, não dá, vamos morrer, vão nos destruir, vão nos derrotar. Amado, sabe que a proporção de negativistas na vida é sempre maior do que as pessoas que têm. Por isso há tanta gente fracassada e há tanta gente bem-sucedida e pouca gente bem-sucedida, sabia? Por isso que você vê tanta gente sofrendo, tanta gente arrebentada. Estou dizendo da obra de Deus. Você vê tanto cristão com uma palavra de morte, sabe, um semblante caído, um semblante abatido. Meu amado, palavras são sementes. Comece a semear na sua vida. Sabe que o negativista, uma pessoa negativa, ela sepulta a sua vitória. Uma pessoa negativa, ela recua. Olha o ponto E. Os negativistas preferem recuar, preferiam recuar. Versículo 1 a 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Veja, aqui no capítulo 13, no 31 a 33, diz, não, a terra tem gigante, vão nos destruir, somos gafanhotos, não somos nada. Você imagina um chefe de família em casa, nós somos um gafanhoto, não temos condições, nunca vamos ter uma casa própria, não vai dar em nada, somos uma família fracassada. Amado, imagina o desespero. Para uma mãe, para um filho, ouvir uma coisa dessa. Olha aqui, do versículo 1 a 4 do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. O povo começou a gritar quando ouviu aqueles 10 homens. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Você sabe que quando vem um negativista,
uma pessoa negativa influencia, o povo murmura contra a liderança. Você sabia disso? Diz que o primeiro a sofrer é um líder da igreja, o primeiro a sofrer é o pastor, o primeiro a sofrer são os oficiais da igreja. Por quê? Porque quando alguém vem com uma palavra de derrota, a primeira coisa que se questiona é a liderança. A primeira coisa, será que a liderança é certa? Será que a liderança está nos conduzindo certo? Será que a liderança está no caminho certo? Amados, Moisés tirou o povo do Egito, o mar se abriu, queriam comer pão, veio o maná, queriam comer carne, veio codornizas. Durante o dia era calor no deserto, vinha uma sombra. De noite era escuro, vinha um fogo para iluminar. Será que a liderança era correta? Será que a liderança estava no caminho certo? É pelo fruto que você conhece. Sabe que quando uma liderança não está no caminho certo, a liderança cai, Deus tira. Você vê igrejas se arrebentando, igreja que não paga conta, igreja falindo, é igreja que não dá em nada, é uma coisa terrível. Mas quando a liderança é dirigida por Deus, você veja a liderança. Mas eles começaram a questionar. A primeira coisa, quando alguém é afetado pela seta do inimigo, do murmúrio, da murmuração, o inimigo, Satanás, põe a desconfiança contra a liderança. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha aqui. Gente, eu fiquei pensando, se o diácono Luiz, cadê o diácono Iso? O diácono Iso que gosta de falar, o diácono Iso ele fica indignado. Às vezes ele entra no meu gabinete, ele põe a Bíblia, ele abre e diz, pastor, o mar se abriu. Isso umas 4 vezes, ele quase que eu achei que ele ia ter um taquicardia. Ele disse, o mar se abriu para aquele povo, e eles murmuraram. Como pode? Eles viram o mar se abrir. Eu fico imaginando, diácono, ver o mar se abrir e ainda depois questionar a liderança. Como é que alguém que vê a vitória na vida, vê Deus restaurar a família, vê Deus multiplicar as bênçãos na sua família, vê Deus trazer grandes bênçãos na sua vida, vai questionar uma liderança? Como é que pode? Como é que alguém que vê a glória de Deus na sua vida, vê Deus mudar a sua sorte, vê Deus curar, vê Deus abençoar, vê Deus trazer bênção, vai questionar? Foi o que o povo fez, foi o que o povo judeu fez, foi o que aquele povo fez com Moisés. Olha aqui o versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a congregação. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para um Egito? Olha, amado. Uma pessoa derrotada, ela gosta de voltar para a derrota. Um escravo gosta de voltar para a escravidão. Isso aqui não somos nós. Olha o versículo 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão, deixemos o ministério de Moisés e Arão, abandonamos esta liderança é errada, esta liderança não serve. Vamos voltar. Levanta um capitão e vamos voltar para um Egito. Você sabe que tem gente que às vezes faz isso na igreja? Não, eu não concordo, eu acho que não, a liderança está errada, eu vou voltar para onde eu estava, eu vou. Amado, isso é perigoso. É pelo fruto que se conhece a árvore. Deus tem honrado a sua vida. O pão tem chegado à sua mesa. Deus tem te capacitado, Deus tem te dado saúde, Deus tem te abençoado. Você tem seu trabalho, você tem o pão na sua mesa, você tem saúde, você tem bem-estar, você tem amigos. O que mais você quer da vida? O que mais você quer da vida? Esse povo tinha tudo. O povo estava sob uma liderança dirigida por Deus. O povo tinha o maná, o povo tinha cordonizas, o povo tinha uma sombra de dia, o povo tinha um fogo à noite. Por causa do frio, para se aquecer, para iluminar o caminho. Mas o povo não estava satisfeito com o que Deus estava lhe dando. E começou a olhar para o lado e ter medo. Deus tem mais. Mas quando você tem medo, você recua. Meu amado, sempre quando Deus tem uma porta grande para abrir, brota um medo. É a hora que você não pode se deixar vencer pelo medo e tem que avançar. Sabe que às vezes tem uma oportunidade grande na vida da gente. E aí vem aquela porta e você diz assim,
Isto vou recuar. Isto é muito para mim. Eu tenho medo do que possa acontecer. Eu não sei o que vai ser. Mas quem tem uma boa confissão e confia em Deus, sabe o que Deus fez. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus te prometeu uma vida plena, Ele vai cumprir. Se está na Bíblia, nós cremos. Amém? Então você veja, 2 vozes às vezes não é suficiente. O povo começou a ficar assustado. Tinham 2 dizendo, não, vai dar, vai dar. Lembra? Gente, olha, o mar se abriu. Tinha 2 dizendo, gente, você lembra? Queria comer carne, veio codorniz. Gente, o povo tinha 2, mas tinha 10 contra. A proporção às vezes é maior. Então tem muita gente que tem uma boca negativa. Influencia. Os de boa confissão confiavam no Senhor. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiavam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os... Olha uma coisa, isso aqui é uma confissão em graça, gente. Nós vamos devorar como um pão. O que é meu, ninguém vai tirar de mim. Eu sei que Deus vai me honrar, este é um pai de família, sabe, assalariado, que chega em casa e diz, gente, nós vamos ter a nossa casa própria. Nós vamos ter, o governo vai fazer um pacote, eu não sei o que vai acontecer. Nós vamos buscar um financiamento na caixa, nós vamos pagar, Deus vai honrar, Deus vai nos dar. Isto é um pai de família que tem uma boa confissão. Isto é um pai de família, isto é um pai de família que olha para a vida de um filho, às vezes nas drogas, arrebentado, humilhado, diz, filho, você não vai ficar nessa porque você é um abençoado. O Senhor te ama, o Senhor é contigo. Esse gigante já caiu. Você é um filho de Deus. Amado, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então veja que tinham 10 dizendo não dá. Tinham 2 dizendo vai dar. Deus é conosco. O Senhor tirou o amparo dele. Não, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Qual era a rebeldia, pastor? Palavra de morte. Sabe que uma confissão negativa é rebeldia contra Deus? Você é se esquecer do que Deus fez na sua vida. Você é se esquecer das bênçãos do Senhor, das promessas de Deus. Não pode. Eu e você não podemos ter uma confissão negativa. Olha o Geu que diz. O povo deu ouvidos ao medo e sofreu por isso. Vamos aqui versículo 10 do capítulo 14. Apesar disso, apesar do que Josué e Calebe fizeram, né? Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Você sabe que tem gente que não gosta quando você vem com uma confissão de vitória? Sabia, Edinaldo? Tem gente que não gosta quando você chega e diz, e aí, como é que tá? Tá em perfeita vitória, tá tudo bem, Deus tem honrado. E tem gente que não, então só você, porque eu... Às vezes você pega um corretor de imóveis, e aí, como é que tá? Você fala, o mercado tá bom, Deus tem abençoado, as coisas estão acontecendo, Deus tem... então só é você. Tem gente que fica nervoso, quer partir para agressão, quer partir para o braço, fica nervoso, só não me falta trabalho. Então, uma porta se fecha aqui, outra abre ali, Deus está sempre mandando, sempre tem uma coisinha para fazer, sempre tem um negocinho bom, sempre tem alguma coisa. Tem gente que não gosta. Tem gente que fica irado quando você tem uma confissão positiva. Porque a pessoa quer que você diga assim, não, eu estou arrebentado, sabe, este mês eu não vou pagar água, eu não vou pagar luz, vai cortar água, vai cortar luz, a raiz da mulher vai crescer, eu não vou pintar a raiz, a unha dela vai ficar preta, eu não vou lhe pintar a unha, não vai dar nada esse mês. Aí a pessoa fica, esse é dos meus, esse é dos meus. Mas quando você diz, olha, este mês a mulher vai pintar a raiz, este mês a mulher vai ao manicure, este mês a mulher vai tirar o buço, este mês vai. Só que tem gente que tem raiva. Tem gente que fica nervoso, que não consegue aceitar
que você é um vitorioso. O povo queria apedrejar Josué e Caleb, porque disse, vamos lá, vamos tomar o que é nosso. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, o Senhor sempre fala com a liderança. Sabe que quando há questionamentos, há murmuração, há esta coisa, Deus não fala com a multidão. Põe uma coisa na tua cabeça. Deus fala com a liderança, para que a liderança informe e oriente o povo. Se tem uma liderança, Deus não vai, com todo o respeito, Deus não vai sacar alguém do meio e vai dizer, olha, fulano, dá a diretriz. Tem uma liderança, tem um governo. Ali havia um governo, o governo era Moisés. Como a igreja tem um governo, que é o anjo da igreja, que é o pastor, que é o líder. Então, Deus fala, Deus usa a liderança. Pastor, na hora do tumulto, quem que devemos ouvir? O governo da igreja, a liderança, porque Deus fala com o governo. Oh, mas Deus também não fala comigo? Fala com você muitas coisas, mas para dirigir o povo, é com a liderança. Tenha isto claro na sua mente. Então vamos lá. Aqui. Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a quem? Ao povo? Disse a Moisés. Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Isso aqui é a pergunta que o diácono Luiz às vezes me faz no gabinete. Pastor, mas como pode? Deus fez tantos sinais, fez tantas coisas, esse povo se esquece. Amado, nunca se esqueça do que Deus já fez por você. Se estiver passando por um momento de crise, lembre do que Deus já fez por você. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Versículo 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão. Olha só, a Moisés e a Arão. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Sabe que Deus ouve tudo que você fala? Pastor, mas eu não falei contra Deus. Falou. Quando você diz que não vai dar, você fala contra Deus. Você está murmurando. Porque ele diz, eu tudo posso naquele que me... Se eu digo que eu não posso, eu estou dizendo o quê? Deus é mentiroso. Você está murmurando. Se ele diz, pelas chagas de Cristo foi sarado. E se eu digo, eu não sei se vai, eu não sei se eu estou sarado não. Eu não sei lá. Ainda sinto a dor. Você pode sentir a dor, mas pelas chagas de Cristo, ninguém está ignorando. Que nós não... a pessoa está com câncer. Não chamo, não, está com câncer. Mas esse câncer é uma mentira, não recebemos, já caiu. Pelas chagas de Cristo fomos sarados. É confissão. Nós acreditamos nisso. Então, quando você tem uma má confissão, quando você murmura, você está se voltando contra Deus. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Disse-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, olha o que Deus fala aqui, amados. Por minha vida, entre outras palavras, diácono Adriano, Deus está dizendo o que aqui, amado? Eu juro, por mim mesmo, que assim como este povo falou, vai acontecer com eles. O que eles falaram? Vamos virar cadáver no deserto, vamos morrer nesse deserto, vamos morrer. Deus diz, tão certo como disseram, assim acontecerá com eles. Você sabe, amado, que tão certo como você diz, acontece com você. Quando você diz, eu sou abençoado. Quando você diz, eu sou vencedor. Eu sou cabeça, eu não sou. Mas pastor, o irmão chegou todo arrebentado, todo quebrado. Mas você é abençoado, você é vencedor. Amado, vai acontecer com você porque você é. Isso aqui Deus disse. Por minha vida, Deus está dizendo, eu juro, por mim mesmo, que como falaste aos meus ouvidos, como ficaram murmurando no meu ouvido, assim vai acontecer com eles. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. 3 milhões de pessoas. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela salvo. Caleb, filho de Jefoné, Josué e Num. Olha aqui. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela. Salvo, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de quem? Que tinham mais de 40 anos, mas que foram liberados. Por quê? Uma boa confissão.
Quando você tem uma boa confissão, Deus te dá o livramento. Quando você tem uma boa confissão, Deus não nivela você com a pessoa que tem uma má confissão. Porque dentro de uma igreja, pastor, tem alguém que vive uma vida vitoriosa e dentro de uma mesma congregação tem gente que não vive uma vida vitoriosa. Porque Deus não nivela apenas por ser filho, pela confissão. Se Deus vê você com uma boa confissão, uma boa conduta, uma palavra de vitória, e vê o outro com uma palavra de derrota, amado, Deus diz, esse aqui eu tenho que honrar, porque eu sou o zelador, o velador desta palavra, o fiador desta palavra. Então quem é o fiador da palavra é Deus. Já atendi clientes que chegaram assim para mim e disseram, olha, eu não tenho fiador, eu tenho um depósito, mas eu não tenho todo. A pessoa murcha quando ela não tem um fiador. Se ela quer alugar um imóvel, ela fica, não, porque eu não tenho. E a pessoa vai murchando. Oi, mas já chegou gente no escritório e disse assim, porque eu tenho um fiador. Esses dias eu atendi uma senhora, ela disse, não, porque eu sou a fiadora. E eu disse, uau, eu sou promotora de justiça no estado de São Paulo. E eu disse, uau. Ela estufou o peito. E a pessoa que estava alugando estava desse tamanho. Mas se ela tivesse sem a fiadora, ela ia chegar murchinha. Ia chegar ali perguntando se aceita o depósito, se não aceita. Mas quando tem fiador, estufa o peito aí, amado. O fiador desta palavra é Jesus. O fiador das promessas para a sua vida é Jesus. Amém? Fiador é Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele é o fiador. Olha o versículo 33. Vossos filhos serão pastores nesse deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. A família sofre, amado, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Uma má confissão, uma infidelidade, isto gera sofrimento à família toda. Isto gera. Versículo 36. Os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que voltaram, fizeram murmurar contra... voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Esses mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante... olha aí, então sobrou um. Lembra os dois? Vocês não. Passe livre. Vocês estão aprovados. Esse praga. Olha, mas é ruim quando você tem uma palavra de morte nos seus lábios. É ruim. Nossas palavras têm poder. E quem se mantém firme no Senhor usando uma boa confissão de fé, recebe a recompensa, que é o ponto 3. Olha aí o que diz, Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência Quem é que possui? Quem é que é honrado? Quem é que vive a bênção de Deus? Quem vive a bênção manifestada? Aquele que tem uma boa confissão. Olha, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro... Que espírito? Qual foi o outro espírito? O espírito da fé. Se o gigante vai cair, vamos comer como um pão, nós vamos derrotar, não vai sobrar nada. Essa tem que ser a sua palavra. Às vezes parece exagero, não parece? Mas é que palavras são sementes. Se alguém chega todo dia em casa e diz assim, mulher, eu não te amo mais. Mulher, você é um gozador. Mulher, eu não te amo mais no dia seguinte. Aí no outro dia, mulher, eu não te amo mais. Vai ter alguma hora que essa mulher vai dizer, esse cara não me ama mais. E ela vai dizer, meu marido não me ama. E aquilo vai mudar a relação familiar, porque palavras são sementes. Se todo dia você chega para a tua mulher e diz assim, meu bem, você está cada vez mais bonita. Você está cada vez melhor. Os anos só estão te fazendo bem. Meu bem, como você é maravilhoso. O que vai acontecer com a sua relação? Isso vai mudar. Para mal ou para melhor? Melhor, porque palavras são sementes. Olha o ponto 4 que diz aqui. Nossas palavras são sementes que lançamos e elas geram nossa colheita. Temos aí o ponto 4. Então, nossas palavras são sementes que lançamos. Então, quando você fala, aquilo que você está lançando uma semente. Olha, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é. Diga, a palavra de Deus é viva e ela é permanente.
Olha o poder da língua. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, isso é comparado à língua, são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Você sabe que hoje eu estava conversando com uma pessoa, ele estava me dando uma aula sobre isso aqui. Um navio, sabe que o navio é enorme, não é? Esse navio é enorme. Eu achava que quem pilotava aquele navio era o comandante. Você sabe que tem um camarada que ele fica no leme, ele fica com os radares ali vendo, e ele que vai dizendo, vira para cá, ele diz, comandante, para a esquerda, comandante, e o comandante só fica só no timoneiro. Fazendo uma analogia, sabe o que é o leme? Que esta linguinha que você tem é que vai conduzir o teu corpo, é de dentro para fora. A boca fala do que está cheio o coração. Então aquilo que você fala é o que vai dirigir a sua vida. Se você fala de derrota, o que vai dirigir a sua vida é derrota. Olha aqui, se pomos freios, Tiago 3,3, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo. Não é assim que é feito com um cavalo? Você põe aquilo na boca do cavalo, não sei como chama aquilo. O freio, né? É freio. É o cabresto. Põe o cabresto, você puxa aqui o cavalo. Opa! O cavalo, quem já... É cabresto? Olha, ela conhece. Disse o irmão Fernando, olhando para o presbítero Rogério, ela conhece. Então você põe o cabresto, você faz assim, quem já subiu num cavalo sabe a força de um cavalo, né? E você conduz ele para onde você quer, seja um cavalo ou qualquer outro animal. Então, olha o poder da língua, olha o poder da boca. Olha, sabe que a salvação se dá pela confissão. Não é por um tanque de água, não é por um batismo nas águas. A Bíblia diz que é quando você crê com a boca e confessa com o coração que Jesus é o Senhor, você é salvo. O batismo é uma cerimônia. O que salva é você crer em Jesus com o coração e confessar com a boca que Ele é o Senhor. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da... Olha que coisa extraordinária. Até a salvação, não é? Então, olha aqui, o ponto é, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Nós temos que manter firme a nossa confissão. Sabe que isso é uma grande arma. Vou abrir aqui um particular da minha família, essa questão de confissão, porque eu acho muito importante a igreja saber, às vezes quando você tem uma situação, que às vezes você acha que não tem jeito, você acha que não tem, e eu vou abrir aqui, nós estamos em família, eu vou abrir o que aconteceu na minha família. Há uns anos atrás, meu filho Lucas, ele queria jogar futebol. Então eu peguei o Lucas um dia, levei numa escola de futebol, morávamos no ABC de São Paulo, levei ele no São Caetano, matriculei o meu filho, pus ele lá, disse, vai aprender futebol. Vai ser um craque de futebol. Isso é um particular da minha família. Eu pus o meu filho, ele disse, pai, eu quero uma chuteira daquela, do Nike, Mercurial e não sei o quê. Estou cheio de orgulho, comprei uma chuteira daquela. E os menininhos iam jogar, com todo amor e respeito, quase um quichutinho. O meu ia com uma Mercurial. E os meninos com aquele quichutinho e puxava para um lado e punha no peito e punha. E ele não sabia dar um chute na bola. E eu chegava em casa, falava para minha esposa, o menino não é para o futebol. E ela dizia, não diga isso para ele, não diga isso para ele. Olha, tinha dia que eu levava ele, os meninos na hora de escolher, eu me sentia mal. Fulano, ele ficava por último, fulano, ciclano. E ele, com a Mercurial, que ele custou R$100 e tantos. E ninguém escolhia o menino. Aquilo me doía. Eu dizia em casa, tira ele, bem, vamos tirar ele. Ela dizia, não tira o menino. Bem, nunca diga isso para ele. Você sabe que foi uma luta. Eu via. Aí nós mudamos para Itanhaém, eu pus ele naquele Jaquinai. E aí, quando na hora de escolher para o futebol, ninguém escolhia o menino. Ele ficava por último. E ele ia correr, e eu dizia, o menino não dá para o futebol. Um dia ele disse, pai, eu quero jogar basquete. Foi um alívio para mim. Eu estou aqui abrindo, amado, eu só abri uma coisa da minha família, uma coisa íntima da minha família, Estou abrindo aqui o coração. Sabe que para um pai isso machuca. Isso para mim me machucava. Eu levei o meu filho, sabe o que eu fazia de tarde na hora do almoço?
Eu levava o meu filho numa tabela de basquete que tinha ali na praia, não sei se ainda existe. E eu ficava, vai lá, filho, tum! Para quando ele chegasse no basquete, ninguém dissesse assim, você vai ser a última vez. Eu ficava no sol e depois saía com a camisa da empresa, suado para voltar para trabalhar. Mas eu ia lá com meu filho, treinar. De vez em quando passava um, me via, estou com o menino, bom menino, o menino é bom no basquete. Nós começamos um grupo de futebol na igreja uns anos atrás. E eu levava ele. Amados, eu agradeço o amor dos irmãos. Você sabe que isso chegava em casa, eu tinha problema em casa. Verdade, estou aqui abrindo, eu tinha um problema em casa. Porque eu chegava e ficava assim, mas não você tinha que ter chutado, não dá, fica lá, fica brincando com os meninos, vai brincar lá, não sei, eu ficava nervoso. E a minha esposa dizia assim no quarto, não falava nada na frente dele, chegava no quarto e dizia, não fale assim para o menino, não fale isso para ele, não fale isso para ele. Se eu chegava, eu via os irmãos, quando ele chegava, isto caiu no meu time, era um a menos. Estou aqui, tem um a menos. Isto para um pai, você sabe, quem é pai dói. Mas eu sabia que era verdade. E eu vinha no carro falando, arrumando um jeito de não dizer, tu é ruim de bola, você não joga, você põe na tua cabeça que você não dá para isso. Mas eu chegava em casa e dizia, mas o menino não dá, não tem jeito, não vai, não quero mais levar, estou tendo problemas, você está me desgastando. E a pastora dizia, não faça isso com o menino, você vai matar o menino. Está um dia, amados, um dia, olha, eu já estava já uns 2 anos sem ganhar uma partida. Se eu disse, tira ele do meu time, troquei, isso me deu um problema em casa, ele ficou chateado comigo uns 3 dias. Aí depois você sabe, você tem que ir lá, beijar, dar presente para resolver tudo isso. Passou um tempo. Ele disse, pai, eu quero pegar no gol. Nós jogávamos só de segunda-feira com os irmãos da igreja. Quando se punha a bola no meio do campo, os irmãos vão lembrar disso, iam 5 para dentro do gol. Ficavam 5. E a pastora chegava em casa e dizia, como é que foi? Eu falava para ela vai lembrar, eu vi amor. Ela o quê? Eu falei, eu vi amor. O que é isso? Eu vi amor, os irmãos entravam dentro do gol para proteger o menino. Então não sei se era para não perder a partida ou se era para cuidar do menino. Mas você sabe o que foi determinante? Estou abrindo um particular da minha família, de verdade. Eu nunca falei isso para ninguém, só eu e minha esposa que sabemos isso, nem ele você está sabendo agora. Um dia eu cheguei e falei para minha mulher assim, se a Bíblia manda falar de vida, eu vou falar de vida para esse menino, porque é só o que eu posso fazer. E eu comecei a dizer para ele assim, filho, você é o melhor goleiro que tem aqui. Filho, eu torcia para a bola bater nele e sair, para eu dizer assim, que defesa! Você lembra disso, filho? Ele ia no carro comigo. E eu falava para ele, que defesa! Que coisa, filho, você está melhorando a cada dia. Você tá demais. Hoje eu vi o meu filho sorrir. Eu não vou alongar aqui. Hoje, porque eu não disse para ele, sai, você não serve para isso. Eu tenho orgulho de ver meu filho pegando no gol. Sabe que esta semana nós fomos brincar? Chegou o Ronaldo. O Ronaldo é um goleiro top de linha. Bom demais. E o Lucas caiu no meu time. O Ronaldo, com todo amor, levou gol de cobertura, levou gol de tudo quanto é jeito. Mas o meu filho não tomou um gol. Sabe, são coisas simples, mas sabe por quê? Eu via que ele não tinha talento, eu via que o menino não dava para o negócio. Mas a minha mulher disse, não diga, eu disse, eu vou ter uma conversa com ele, pai para filho, com amor, eu vou falar com um jeitinho. Ela disse, você vai matar o menino. Olha, você vai pôr nele uma coisa, ele vai ficar mal, ele não vai aguentar, não faz isso. Eu falei, mas eu não estou aguentando lá, está pesado. Eu falava para ela, ela disse, os irmãos suportam, os irmãos amam, tem amor, não faz isso com o menino. Isso eu comecei a dizer, filho, você é bom goleiro. Ele joga com um adulto. Eu acredito, se eu ponho ele num gol hoje com a molecada da idade dele, ele segura tudo. Mas segura, pega, quem joga de segunda-feira sabe, está aqui, é testemunha. E vem bola, ele pega, ele segura. Hoje é alguém que não precisa mais ficar 5 dentro do gol. Basta 1, talvez. Por que eu estou dizendo isso? Nunca mate alguém
com palavras. Por diversas vezes, minha mulher disse, não fale, você vai matar o menino. Você sabe que é bom nós termos esta percepção, temos esse entendimento. E é o que eu faço hoje com os meus filhos, é o que eu faço com a minha família. Sabe, às vezes é uma situação, você vê, está errado. Tem filho que é desengonçado, mas você diz assim, você, tudo que você põe a mão, você quebra, eu nunca vi igual a você. Você vai matar o menino. Mas pastor, o que eu vou dizer? Se tudo que põe a mão, fala, filho, você é um abençoado. Abençoado, presta atenção porque você tem capacidade. Só o que está faltando é você prestar mais atenção, porque você é capaz, você é um abençoado. Você é mais que vencedor, amado. Sabe? Presta atenção, porque você tem capacidade. É diferente. Você diz, mas você não tem jeito, você é desengonçado, você não vale nada. Eu nunca vi que traste que você é. Você mata o menino. Você vai criar ferida. Olha, você vai criar coisas profundas que só Deus pode tirar. Talvez alguém esteja aqui nessa noite dizendo, pastor, esse é o meu testemunho. Isso é minha vida, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, eu fui criado pela minha avó que fez isso comigo. Olha, eu sempre fui muito maltratado. Talvez tenha alguém aqui hoje que diga, pastor, isso é o meu casamento, meu marido me humilhou, meu marido, sabe, eu sofro com isso. Estou aqui nessa noite lhe dizendo em nome de Jesus, muda a sua postura, muda a sua confissão. Não mata o que Deus te deu, não mata as pessoas que Deus colocou ao seu lado para viver a vida com você. Eu quero encerrar com 2 versículos que diz a respeito do que eu acabei de falar, que é 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Lembra que ele tinha um outro espírito? Josué e Caleb tinham outro espírito? Era o espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Você tem que crer, meu irmão. Minha irmã, você tem que crer. Mas pastor, o menino é ruim de bola. Entenda pelo Espírito. Mas você tem que crer. Que até nisso, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Não há impossíveis para Deus. Eu creio, pastor, o meu casamento está falido, mas eu creio que Deus vai dar uma virada, e eu vou começar a jogar vida, e meu marido disse que não me ama, e eu vou profetizar que eu amo ele, que ele me ama, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus é fiador desta palavra. Eu creio, por isso é que falei, nós cremos, por isso também falamos. E eu encerro com Hebreus 10:35. Guardemos firme a confissão. Não, volta, o 23. O anterior. Obrigado. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Não vacile. Pois quem fez a promessa é. Diga, quem prometeu foi Jesus. Diga, Ele é fiador. Ele é fiel para cumprir. E nós encerramos com Hebreus 10:35. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa... Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Meu amado, confie em Deus. Pastor, por que eu devo confessar? Porque eu confio em Deus. Pastor, por que eu devo confessar? Porque eu confio em Deus. Pastor, por que eu devo confessar, pastor? Se eu não estou vendo mudança, se eu não estou vendo nada acontecer, por que eu devo confessar? Porque quem fez a promessa é Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Diga, quem fez a promessa é fiel. Diga, o Senhor é fiador da sua palavra. Louvado seja Deus. Nós vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e daqui a pouquinho nós vamos nos assentar de novo. Não é isso, pastora? Que as crianças tenham uma homenagem para os pais. Receba com amor, carinho
e gratidão. Pai amado e eterno, eu sei que algumas pessoas já se machucaram por causa de palavras. Eu sei que muitas vezes temos que pôr um freio na nossa boca. Eu sei que como pai, muitas vezes dá vontade de falar algumas coisas. Eu sei que como homem, às vezes dá vontade de falar algumas coisas. Mas eu peço, põe freio na minha boca, Senhor. Ponha sempre freio na boca do teu povo. Se alguém chegou aqui, meu Deus, e tem tido uma confissão de morte, tem tido uma boca que tem confessado morte e não vida, eu te peço, meu Deus, meu Rei, meu Pai, põe a tua mão, reprograma a mente, os pensamentos da tua igreja. Nós vimos a honra na vida de Josué e de Calebe. Nós vimos os 10 príncipes caírem mortos de praga no deserto. Nós vimos a grande massa do povo ser consumido porque ousaram ter uma má confissão. A morte e a vida, diz o sábio Salomão, estão no poder da língua. O Senhor tem poder, a língua tem poder, por isso nos ensina, nos ajuda a usarmos bem a nossa língua. Obrigado, Jesus, porque eu nunca usei a minha língua para matar a vida do meu filho. Obrigado, Senhor, porque eu nunca usei a minha língua para matar a minha família, o meu casamento. Põe freio continuamente na minha boca, porque eu nunca usei a minha boca para matar a igreja, para matar nenhuma ovelha, nenhum filho na fé. E o meu pedido é que assim seja com cada um que o Senhor tem trazido a esta igreja. Se alguém tem matado, se alguém tem falado, Deus, que a partir de hoje a conduta seja mudada, que a postura seja outra. Pai, queremos usar a nossa vida para produzir vida e vida em abundância. Palavras são sementes, têm poder. Por isso vamos declarar continuamente que somos abençoados, somos vencedores, somos a nação santa, somos o povo de propriedade exclusiva sua. Aonde pusermos a planta dos nossos pés vai prosperar, aonde colocarmos as nossas mãos vai prosperar. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, mal algum nos alcançará, praga alguma chegará à nossa tenda. Ainda que as águas tentem nos submergir, elas não nos afogarão. Ainda que venha o fogo, chama alguma arderá em nós. Ainda que o Brasil entre em crise, aqueles que confiam no Senhor, aqueles cuja a raiz está próximo das tuas águas, dos teus ribeiros, florescerão sempre. Sempre teremos para emprestar, não tomaremos emprestado. Ainda que neste momento alguém esteja em crise, a confissão na boca será essa. Ainda que alguém tenha tomado emprestado, a nossa confissão será essa: eu terei para emprestar, não tomarei emprestado. Senhor Jesus, sairemos daqui para usar bem a nossa confissão, produzindo vida por onde nós passarmos. Vamos produzir vida na nossa igreja, vamos produzir vida no nosso ministério, vamos produzir vida por onde quer que andemos, porque somos luz, somos sal. Para isso nascemos,
para isso viveremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.